Já de volta aqui com o nosso programa Matina ao vivo, direto do Estúdio B da nossa TV União. E como você sabe, esse segundo bloco é o nosso bloco do jornalismo. Bom, hoje a gente resolveu fazer diferente. Hoje eu quero conversar com todos os meus irmãos. Por que eu digo isso? Com todas aquelas pessoas que têm o mesmo problema que eu. Sim, eu levanto o dedo e digo, eu sou careca. Mas acontece que aqui comigo está um cara que vai resolver a nossa situação, brother. Eu tô falando do cirurgião plástico, Dr. Márcio Crisóstomo. Olá, doutor, tudo bem? Tudo bem, Lan, como vai? Muito bem, graças a Deus. Quer dizer que é o senhor é que resolve o problema, então, dos carecas. No caso, o meu problema também, é isso, doutor? Podemos dizer que não sou necessariamente eu. Digamos que a medicina hoje tem armas e ferramentas para resolver o problema da maioria dos casos de calvície. Perfeito. Olha só, gente, o Dr. Márcio Crisóstomo já esteve aqui no nosso programa Matina falando também sobre transplante capilar. Só que dessa vez a gente vai falar sobre um transplante que é sem cortes, doutor. Como assim? Isso é possível? Exatamente. É uma técnica um pouco diferente. Na realidade, como nós conversamos da outra vez, a técnica clássica de transplante capilar, nós retiramos fios dessa região de trás da cabeça. Isso. Esses fios não caem. Você pode observar os graus mais avançados de calvície. A pessoa não tem os cabelos da parte total aqui, superior da cabeça, mas aqui atrás os cabelos são normais. Então nós retiramos os fios daqui, transplantamos para a região calva e uma vez que eles nascem, eles não caem nunca mais porque trazem a característica genética da área doadora. Perfeito. Agora a forma de tirar esses fios, como nós conversamos da outra vez, na maioria dos casos nós fazemos um corte, uma incisão, para retirar uma faixa de couro cabeludo, que vai ser dividida em microscópios, em unidades bem fininhas, para que o cabelo fique bem natural. Essa faixa que é cortada, ela é fechada e fica uma cicatriz. Esta é a técnica utilizada na maioria dos casos. Certo. E essa que nós vamos conversar hoje, na realidade, nesta técnica não existe essa incisão. É uma técnica um pouco diferente. Perfeito, então, olha só, você que é careca, aliás, eu não falo nem com os homens, que tem muito homem que fica com aquela história assim, porque eu não vou resolver, a mulher gosta, é de homem careca mesmo. Atenção, você dona de casa, que tem um marido que é careca, você que quer resolver essa situação, se liga então nessas coisas que o Dr. Márcio Crisóstomo vai falar, porque calvície sim tem cura. Eu estou falando disso agora, doutor, porque é o seguinte, quem é que procura mais o senhor? São as mulheres ou são os próprios homens? Olha, na realidade, 90% do consultório do cirurgião especialista em transplante capilar é composto de homens. Porém, muitas vezes o homem vai porque a mulher leva. Olha, doutor, eu vi uma entrevista no programa Matina e chamei o meu marido e marquei essa consulta e estou aqui com ele. Então, muitas vezes as mulheres vão com os maridos, com os filhos. Geralmente os pacientes mais jovens, eles desenvolvem um grau muitas vezes de ansiedade por conta da calvície e normalmente vão acompanhados com a mãe, às vezes com a mãe e o pai calvo e o filho dizendo, olha, eu tenho 20 anos, mas eu não quero chegar a esse grau. E as mulheres com calvície, na realidade, são um percentual bem menor. Ainda existente, mas bem menor, de 5 a 10%. Mas essa técnica também funciona para elas? Funciona para todos os pacientes. Eu vou te explicar bem direitinho como é que ela... Perfeito. Só mais uma pergunta, doutor, antes do senhor começar a esmiuçar esse assunto. Digamos que um jovem que esteja assistindo a gente agora com 16 anos já tem algumas entradas bem proeminentes e está a fim de evitar a calvície. É possível também? Mais ou menos. A calvície ela é hereditária. É um processo genético, herda-se dos pais e dos avós, uma característica genética. E com 16 anos, o paciente ainda é muito jovem para se submeter ou para ser avaliado para uma cirurgia, para um transplante capilar. A gente ainda não tem noção de como essa calvície vai evoluir. Então, um paciente abaixo de 20 anos, 22 anos, a não ser que a calvície já seja muito extensa, esses pacientes eles devem procurar um médico dermatologista para fazer uma avaliação diagnóstica e um tratamento com medicamentos, para evitar a evolução da calvície. Normalmente os pacientes candidatos à cirurgia são têm um pouco mais de idade ou uma calvície mais avançada. Perfeito, então. Olha só, gente, só lembrando aqui o número do nosso telefone, nós estamos ao vivo, segunda-feira, feriado, mas a gente está aqui fazendo o nosso programa Matina para você que está em casa assistindo a gente, tá bom? 0 operadora 8534861721, repetindo para você, 0 operadora 8534861721. Estou recebendo aqui o Dr. Márcio Crisóstomo, que já vai falar para a gente sobre cirurgia, sobre transplante capilar, não seria isso? Transplante, isso. Posso falar assim? Transplante. Transplante capilar sem cortes, tá bom? E a gente já tem gente na linha, vamos falar com quem tá em casa. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Vamos pedir pro pessoal da nossa produção só aumentar um pouco mais o retorno aqui no nosso estúdio. Agora sim, bom dia, com quem eu falo? Bom dia, tudo bem? Com quem eu falo? Otávio.
Olá, Otávio, tudo bem? Tudo ótimo. Otávio, assim como eu, você é careca? Somos? Sem dúvida. Porque assim, eu tenho todo um histórico, os meus pais, meu pai, meu avô, enfim, todos são... Conheço meus exatamente tios esse também caso. são carecas, sabe? Perfeito. Carecas não, eles têm uma grande falha no cabelo. Aham. Aí, eu também tenho 16 anos e também tô com esse probleminha. Certo. Aí Sua eu queria pergunta saber é? se é comum e como é o procedimento até fazer o implante. Já vamos saber agora. E aí, doutor? Pronto, esse é o caso típico daquilo que nós acabamos de conversar. O paciente muito jovem, geralmente, ele desenvolve um grau de ansiedade, é o Otávio, não é isso? Isso. Obrigado pela pergunta, Otávio, pela participação. Então, o Otávio, ele já está preocupado porque ele já vê o exemplo do pai, do avô, e ele diz, não, eu me cuido mais, a minha geração, eu não quero chegar nesse estágio. E já está preocupado. Esses pacientes, Otávio, o ideal é que você procure um dermatologista, tá certo? Um médico que trata das doenças da pele, do cabelo e das unhas, que é o melhor especialista para tratar com medicamentos a queda de cabelos. Então, comece a tratar desde cedo, ele vai fazer avaliação diagnóstica, se o seu problema é hereditário, que provavelmente com mais de 90% de chance o é, e aí ele vai te passar medicações, loções apropriadas, shampoos, que você vai utilizando e vai retardar, vai melhorar o seu cabelo e vai retardar a queda ou a perda do seu cabelo, até que, se a sua genética realmente for muito forte e chegar num ponto em que o tratamento clínico não está dando total satisfação, você passará para um tratamento cirúrgico ou transplante capilar. Mas isso, Otávio, calma, procure o dermatologista, faça o tratamento continuado, bem direitinho, porque o transplante geralmente para pacientes um pouco mais, 24 anos, 25 anos, pelo menos. Perfeito. Então, olha só, se você quiser fazer que nem o Otávio, quiser fazer a sua pergunta, 0 operadora 8534861721. O pessoal da nossa produção, inclusive, já está me dizendo que eu tenho aqui umas fotos. Mas antes da gente mostrar as fotos, eu queria que o senhor já fosse falando um pouco mais sobre essa técnica. Como assim essa história de sem cortes? Pronto, perfeito. Bom, o nome desta técnica é Follicular Unit Extraction, em inglês, que se chama extração da unidade folicular. Então, é um princípio bem simples, que ao invés de se fazer a incisão no couro cabeludo para retirar uma faixa e separar essa faixa em unidades bem fininhas no microscópio, certo. Ao invés de fazer isso, o cirurgião tira as unidades uma a uma do couro cabeludo. Tira uma, deixa algumas ao redor para cobrir aquele pequeno furinho. Isso é feito com um instrumental de menos de 1 milímetro. É um processo extremamente trabalhoso. E como esse furinho, digamos assim, de 1 milímetro, ele cicatriza espontaneamente, não ficam cicatrizes visíveis. Ficam cicatrizes pontiformes, mas como se fosse uma picadinha de uma injeção. Então, não é visível o paciente... Que nessa região, na realidade, fica imperceptível. Exatamente. E principalmente o paciente, por exemplo, que utiliza o corte de cabelo muito curto como o seu. Se ele tiver uma incisão do transplante clássico, que é o mais utilizado, é difícil utilizar um cabelo muito curto como o seu, porque ela pode aparecer. Porque fica bem visível. Então, existem muitos pacientes que dizem assim, doutor, mesmo depois do transplante capilar, eu quero utilizar o cabelo na máquina 1 ou 2. Então, para esses pacientes, essa técnica é muito interessante. Porém, ela é uma técnica de exceção. Existe, é interessante, nos Estados Unidos é muito utilizada, na Europa existem clínicas que só fazem essa técnica, mas na nossa casuística ela é uma técnica de exceção, ela é uma alternativa. Por quê? Como é um processo muito trabalhoso, tirar de um por um, na outra eu tiro uma faixa, entrego para uma equipe de 6 técnicas aos microscópios e elas vão mandando as unidades, então é uma equipe muito maior para produzir muito mais fios. Como nesta técnica, o FUE, ou seja, Follicular Unit Extraction, o cirurgião retira de um por um, somente o cirurgião, então é muito laboriosa, muito trabalhosa. Com isso, no mesmo tempo cirúrgico, nós obtemos menos fios. Sim. Então ela estaria indicada para casos de calvícies menores. Certo, ok. Doutor, aquela calvície enorme que quer preencher toda aquela área, dá para fazer essa técnica? Não dá. A não ser que ele faça várias sessões, mas mesmo assim o ideal é fazer a técnica clássica, que ainda é a mais utilizada. Mas é claro que a medicina, você sabe que ela sempre tem essas evoluções e o especialista tem que estar sempre a par de tudo que acontece, porque toda técnica tem sua indicação. Quando bem indicada, naquela indicação precisa, ela vai ter o resultado bem adequado. Até mesmo porque até uma época dessa, até um tempo atrás, eu acho que ainda quando eu era adolescente, fui procurar esse tipo de cirurgia, não minto, entrego logo aqui no nosso programa, e sempre que a gente percebia que na realidade os cabelos que eram implantados ficavam feios, ficavam como se fossem alguns tufos, ficava aquela coisa extremamente artificial. Hoje já não fica assim, né, doutor? Exatamente. Então, pelas técnicas mais atuais,
como eu falei, tanto pela técnica clássica quanto pela técnica de FUE, o que vai ser implantado é uma unidade folicular, que é a forma normal como o cabelo nasce. O cabelo ele nasce em grupos de 1 a 4 fios, bem próximos. Então, se o cabelo for implantado desta maneira e seguindo uma direção natural do desenho que o homem apresenta essas entradas, a mulher já um pouco mais baixo, o direcionamento normal do cabelo, um pouco mais para frente, um pouco, dependendo da região da cabeça, se forem observados todos esses cuidados, o resultado fica bastante natural. O que acontecia antigamente é que se retiravam tufos, realmente vinham tufos de 15 a 20 fios, era isso que era realizado, e como os tufos eram maiores, eles eram implantados mais distantes para poder cobrir uma área maior, e nisto ficava aquele aspecto perceptível que à distância você via. A técnica atual, ela dá resultados extremamente naturais. É interessante que nós resultados duradouros, né? Eu acho que é o mais importante, né? Nem diria duradouros, diria definitivos. Perfeito. Por que definitivos? Porque esse cabelo dessa região, ele não cai. A não ser, claro, que você venha desenvolver uma doença do couro cabeludo, ou, por exemplo, um tratamento quimioterápico, algum outro fator que venha fazer cair o cabelo da região posterior. Mas se não, dentro do normal, o cabelo que sai daqui e vem para cá, ele traz a mesma característica, ele não vai cair ao longo da vida do paciente. Ele não cai nunca mais. Então é um tratamento definitivo. E é interessante que eu tenho pacientes que chegam e dizem assim, doutor, eu mudei de cabeleireiro, que eu mudei de cidade, e o cabeleireiro que eu corto o cabelo hoje, ele não sabe que eu fiz um transplante. Existem técnicas de camuflar a cicatriz, existe a naturalidade e o cabelo. Você imaginou o que é o nível da eficiência dessa cirurgia hoje, de o cabeleireiro passar o pente aqui para cortar o seu cabelo e não perceber o cabeleireiro, que é um transplante? Isso é muito interessante. É claro que isso varia conforme o caso, o grau de calvície, o tipo de cabelo, se é mais grosso, mais fino, se a calvície é mais extensa e o cabelo não vai dar toda aquela densidade, o formato da cabeça. Tem uma série, a equipe que realiza, porque hoje em dia o transplante capilar ele está sendo praticamente uma cirurgia, uma especialidade à parte. Na Europa e nos Estados Unidos existe o Hair Transplant Surgeon, ou seja, o cirurgião de transplante capilar, que não necessariamente é um cirurgião plástico que também faz transplante capilar. Hoje os melhores resultados, obviamente, são atingidos pelos médicos que se dedicam exclusivamente, ou pelo menos em grande parte do seu tempo, a essa cirurgia, para que se tenha toda aquela minúcia, todo aquele detalhamento para atingir esses resultados, como você falou. Perfeito, então, doutor, vamos falar com mais uma pessoa que está em casa, mais alguém que tem dúvida, a gente já trata de respondê-las aqui no nosso programa. Bom dia, com quem eu falo? Matina, bom dia. 0 operador 8534861721, a gente está com um probleminha técnico aí no nosso telefone. Vamos pedir então, que na realidade já tem tanta gente ligando para cá agora, viu, doutor? Que olha só, que se você não está conseguindo, você tenta de novo, tenta aí calmamente, que você vai falar com o pessoal da nossa produção, que a gente já coloca a sua pergunta no ar aqui, tá? A gente conseguindo falar com você. Vamos dar uma olhadinha nas fotos, então, para a gente ver o que é que a gente tem? Pode colocar aí, Ribamar, por favor. Põe na tela para que a gente possa acompanhar. Vamos lá. Prontíssimo. O que é isso, doutor? Bom, se você observar, aquela imagem é um paciente antes da cirurgia. Né? Raspada a cabeça, existe a necessidade de raspar a cabeça do paciente, também uma desvantagem dessa técnica, tem que raspar a cabeça toda do paciente para poder tirar de um por um os fios. Porque se o fio estiver comprido, não tem como introduzir o equipamento em que se retira os fios. Então aquela primeira imagem era... Quando for possível, se puder jogar na tela, viu, Daniel? Aí a gente já joga e já dá uma olhada aí para ver como é que fica, porque ela passou muito rapidamente. Prontíssimo. Então deixa aí, por favor. Aí a gente... Isso aí nada mais é do que um paciente com um planejamento. Essa imagem seria logo após a cirurgia. Você vê múltiplos pequenos furinhos em toda essa área. Essa área você vê que não vai até lá em cima, porque a gente sabe que a calvície evolui. Então, assim, é uma área salva, chamada safe zone, é uma área onde o cabelo não vai cair, e ela toda pode ser trabalhada com essa técnica. Então veja que você observa assim e diz, puxa, vai ficar uma peneira, não vai ficar nada. Essa aí é uma imagem já mostrando que as duas técnicas podem ser combinadas em casos maiores, ou seja, aquela faixa azul é a faixa normal. Tá. E naquela linha vermelha ali é a área onde se retiraria os furinhos. A técnica de FUE para complementar, somar o que é possível obter com as duas técnicas. Aquela próxima imagem. Vamos para a próxima? Essa próxima imagem mostra claramente isso. Ali a faixa que vai ser retirada, a faixinha, não é isso? E os furinhos acima e abaixo, você consegue ver ali que o grau de calvície do paciente vai até a coroa, não é? Isso. E tem mais duas imagens próximas. Isso aí seria logo após o procedimento, como ficam esses furinhos, não é isso?
e uma próxima imagem, isso aí é um close-up 10 dias depois. Então veja que o paciente está com a cabeça raspada e praticamente não se vê as cicatrizes, né? Praticamente não se vê, não. Eu não estou vendo a cicatriz. Pronto, perfeito. Acho que não precisamos mais dessas imagens, mas é isso. Então, a vantagem dessa técnica é não existir uma cicatriz linear no couro cabeludo. Isso leva a uma cicatrização mais rápida, uma recuperação mais rápida e o paciente, obviamente, pode realizar esse procedimento novamente no futuro, mas as desvantagens são o número de fios obtidos é menor, então se a calvície é maior e nós vamos obter menos fios, vamos ter uma densidade menor. O resultado pode ficar prejudicado, tá certo? E também o cabelo do paciente tem que ser raspado, nem todo mundo está disposto a raspar o cabelo. Por outro lado, o que eu acho mais interessante dessa técnica, e isso é que nós temos aplicado no nosso dia a dia, não é utilizá-la isoladamente, é utilizá-la em soma à técnica clássica. Ou seja, nós retiramos a faixa, como fazemos usualmente, naquelas calvícies maiores que você diz, poxa, essa faixa, todo o cabelo que está nessa faixa, ele não vai cobrir aquela área calva com uma densidade adequada. Esse paciente vai precisar fazer 2 ou até 3 cirurgias ao longo com intervalos de 1 ano, pelo menos entre uma e outra. Então, por que não somar o que se pode obter com a faixa com o que se pode obter com esta nova técnica? Na verdade, não é nova, já é descrita há muito tempo, mas não é utilizada por todos os cirurgiões. Certo. Por que não somar as duas técnicas? Então, digamos um exemplo, se conseguimos obter 5 ou 6 mil fios, por exemplo, com a técnica convencional, retirando aquela faixa, e conseguiríamos obter 1.500 a 2.000 fios com a técnica FUE, por que não somá-las e obtermos 30% ou 35% a mais de fios em uma sessão só? Que foi exatamente isso que aconteceu com esse paciente que a gente conferiu aí as fotos deles. Uma daquelas fotos que você viu, daquela que tinha um desenhozinho azul e vermelho. Então isso tem sido muito interessante para as calvícies extensas, porque hoje em dia o paciente ele não quer fazer 2, 3, 4 cirurgias já sabendo que o quanto mais ele puder resolver precocemente. O paciente, na verdade, ele quer resolver com uma cirurgia só. Doutor, eu vim aqui, eu quero resolver com uma cirurgia, eu quero ficar com o cabelo como o seu, eu vou ficar assim. Naquela ansiedade de voltar ao cabelo, né? Principalmente o paciente mais jovem. Então, assim, é claro, o cirurgião, o especialista tem que explicar os limites do procedimento para que a satisfação nem sempre está diretamente relacionada com o resultado. Às vezes ela está mais relacionada com o entendimento do procedimento e das suas limitações do que propriamente com o resultado. O paciente que está bem orientado e que sabe até onde vai chegar, ele, quando obtém os resultados, ele fica extremamente satisfeito. Perfeito, então. Doutor, geralmente nós fazemos apenas um bloco. Já era para agora eu estar me despedindo do senhor, mas é o seguinte, eu não sei se o senhor tem outro compromisso, mas o senhor vai ficar aqui no nosso programa, porque tem muita gente ligando para cá, querendo tirar mais algumas dúvidas, querendo fazer algumas perguntas. O senhor pode ficar para esclarecer as perguntas então de todo mundo? Pode ser? Pode. Perfeito, então. Depois do intervalo a gente volta a falar sobre o assunto. Calvície tem cura, fica aí, a gente volta já.